Está na hora. Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo do canal Deus sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre a máquina do tempo. Eu sempre fui muito fã dos filmes de ficção científica e especialmente dos filmes sobre viagem no tempo. Me lembro quando assisti pela primeira vez a versão da Máquina do Tempo, de 1960, sobre um cientista que constrói uma máquina do tempo e viaja para 800 mil anos no futuro. Achei aquilo sensacional. Era uma ficção pós-apocalíptica com uma boa história, mas totalmente irreal e não acrescenta nada. Mas mesmo assim o tema me interessou. O filme que se transformou no grande clássico das viagens no tempo foi a trilogia De Volta para o Futuro, que apresenta no segundo filme um futuro com carros voadores movidos a lixo, tênis com cadarço automático, aparelhos de hidratar alimentos e muitas outras invenções que gostaríamos que existissem. Infelizmente, hoje já passamos do futuro idealizado nesse filme e nada do que foi previsto aconteceu. Mas o grande apelo da trilogia De Volta para o Futuro e de vários outros filmes de viagem no tempo é a oportunidade que o personagem principal tem de voltar ao passado e corrigir os seus erros. É uma ideia muito tentadora. Eu confesso que já pensei sobre isso muitas vezes, mas depois acabei chegando a uma conclusão bem diferente a esse respeito. Se analisarmos friamente a utilidade da máquina do tempo, vamos descobrir que ela só serve para duas coisas: viajar para o futuro para ver como é e viajar para o passado para consertar as coisas que fizemos de errado, ou para relembrar como foi também. Essa curiosidade sobre o futuro eu também tenho, mas como acredito em tudo que está escrito na Bíblia, então eu já sei o que vai acontecer. É claro que eu gostaria de ver o futuro predito na Bíblia, mas não sei se seria bom eu chegar lá sem ser convidado por Deus. Porque tem coisas sobre o futuro que Deus não revelou nem para Jesus. Quando estava falando aos discípulos sobre os acontecimentos dos últimos dias, ele disse em Mateus 24:36, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, tem coisas que Deus reservou só para si mesmo. Então, quem sou eu para querer chegar lá no futuro xeretando? Posso me dar muito mal, então prefiro não arriscar. Mas usar a máquina do tempo para voltar no passado e corrigir os erros cometidos ainda é um grande apelo. E eu sei que muita gente gostaria de fazer isso. Só que existe um grande problema nessa questão de corrigir os seus erros. E esse problema é o motivo. Por que você quer corrigir os seus erros? Uma vez ouvi alguém falando que queria voltar no tempo para salvar Jesus. E isso é a pior coisa que poderia acontecer para a humanidade. Porque Jesus não foi morto por acaso, ele não foi vítima de um crime. Ele se entregou para resgatar todos os seres humanos da morte eterna. Se fosse possível voltar no tempo e salvar Jesus, o primeiro a tentar ia ser o próprio Satanás, porque ele foi derrotado quando Jesus morreu e desceu ao inferno. Lá, Jesus tomou de volta tudo o que era dele por direito e depois venceu a morte e ressuscitou. Tudo fazia parte do plano de Deus para a humanidade. Por isso, em Apocalipse 13:8, Jesus é descrito como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A morte de Jesus já estava planejada quando Deus criou o mundo.
E da mesma maneira, os seus erros, fracassos e defeitos também foram cuidadosamente planejados por Deus para te moldar e te transformar na pessoa que Ele quer que você seja. Deus te criou com muito carinho. Você não é um acidente nem o resultado de um processo da evolução humana. O Criador dos céus e da terra e de todos os seres vivos te criou para um propósito. E Ele não te esqueceu aqui nesse mundo. Cada dia Ele usa tudo o que acontece na sua vida para te moldar e te transformar na pessoa que Ele quer que você seja para a eternidade. É isso que está escrito no Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim já estavam escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Entender esse conceito é o grande segredo da existência do ser humano e do seu relacionamento com Deus. Quando você aprende que foi criado por Deus para um propósito, e quando aceita que tudo o que acontece na sua vida está de acordo com esse propósito, então pode descansar em Deus e confiar na verdade escrita em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é um dos que ama a Deus, então Ele tem um plano para você. E tudo o que acontece na sua vida faz parte desse plano. Ele faz até com que os seus erros sejam usados para o seu bem, para fazer de você uma pessoa mais humilde, mais compreensiva, mais inteligente. Mas por que um erro me torna mais inteligente? Se você sente arrependimento por alguma coisa que fez no passado ou por algum erro que cometeu, então é porque aprendeu uma lição muito preciosa com esse erro, ficou mais inteligente, mais esperto, mais maduro. E se voltar no tempo e deixar de cometer esse erro, não vai aprender a lição e continuará menos inteligente e menos maduro. Voltar no tempo para corrigir os erros é uma viagem do orgulho do ser humano, porque os nossos erros nos expõem e nos humilham. E o seu orgulho gostaria muito de voltar lá atrás e deixar de cometer aquele erro que o expôs. Mas e quando meus erros machucam outras pessoas? Não é um bom motivo para corrigi-los? O certo é você pedir desculpas quando erra com alguém e machuca a pessoa. Mas eu sei que isso também fere o seu orgulho. E se você deixar o orgulho tomar conta, ele não vai permitir que você passe pela humilhação de pedir desculpas. Aliás, hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade enorme com essa questão de assumir um erro e pedir desculpas. Os jovens aprenderam a dizer "foi mal" só para evitar falar "me desculpe". Pedir desculpas mostra que você reconheceu que errou e está se humilhando e pedindo perdão. Foi mal é apenas uma declaração arrogante de que aconteceu algo errado. E você precisa aprender que o orgulho não faz nenhum bem ao ser humano. Salomão escreveu em Provérbios 16:18: "O orgulho vem antes da ruína, e o espírito arrogante antes da queda." Ser orgulhoso e arrogante não engrandece ninguém. O orgulho é a muleta dos covardes. Só os fortes abaixam a cabeça, aceitam o erro, sofrem a humilhação e aprendem a lição. Jesus agiu assim. Em Filipenses 2:6-8, Paulo conta que Jesus, mesmo sendo Deus, não agiu como Deus. Antes se tornou um servo dos homens, se humilhou e foi obediente até a morte e morte na cruz. Quando vieram prender Jesus, Pedro sacou a espada e feriu um deles. Jesus disse: "Guarde a sua espada,
Você não acha que eu poderia pedir agora ao meu Pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos? Mas se fizesse isso, como iriam se cumprir as Escrituras que dizem como tudo deve acontecer? Mateus 26, 52 a 54. Mesmo as tragédias têm um motivo. Mesmo a morte de uma pessoa querida, mesmo uma doença, um sofrimento, uma decepção ou traição, Deus sabe muito bem o que está fazendo com a vida daqueles que são dele. Jesus ensinou em Mateus 10, 29 a 31, nenhum passarinho cai por terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Vocês valem mais que muitos passarinhos. Então Deus sabe o que está acontecendo e Ele sabe os erros que você vai cometer. E assumir os seus erros vai te ajudar a aprender com eles, vai te ensinar humildade e vai te ajudar a entender melhor o plano que Deus tem para a sua vida. E aí você vai seguir com muito mais confiança pelo caminho que Ele te guia cada dia. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender para onde Deus está nos levando. Ficamos confusos com o que está acontecendo na nossa vida e gostaríamos de entrar numa máquina do tempo e voltar lá atrás para endireitar as coisas. Mas a verdade chocante sobre a viagem no tempo é que ela é um ato de rebeldia contra Deus. Uma pausa aqui. Por favor, não me levem a mal. Eu não sou daquele tipo de cristão bitolado que acha que tudo é coisa do diabo. Na verdade, eu sei muito bem que o ser humano nem precisa tanto da ajuda do diabo para transformar a sua vida no inferno. Nós conseguimos isso sozinhos muito bem, infelizmente. Mas quando você se recusa a aceitar o que Deus permitiu acontecer na sua vida, isso é um ato de rebeldia. Independente se foi você que fez a burrice ou se foi Deus que permitiu algo ruim acontecer. Tudo tem uma razão e Deus sabe muito mais do que nós. E se Ele permitiu algo ruim, então Ele tem um plano para aquilo. Se foi você que fez uma burrice, Ele também pode usá-la para o seu bem. E a melhor coisa que você pode fazer é aceitar o que aconteceu, buscar a ajuda de Deus para lidar com a situação e tentar aprender com ela. Eu, Concécio, sou um homem de muitos erros e, como disse antes, eu sempre fui fã desses filmes de viagem no tempo. Muitas e muitas vezes eu pensei nessa possibilidade de voltar lá no passado e corrigir alguns dos meus erros, mudar algumas situações. Mas aí eu comecei a pensar em como ia ser a minha vida se eu não tivesse cometido esse ou aquele erro. Pensei muitas vezes o que aconteceria se eu mudasse as situações que passei. Como seria se eu tivesse reagido de uma maneira diferente? Mas em nenhum dos cenários que imaginei eu consegui enxergar a perfeição dos resultados que Deus trouxe na minha vida com os meus erros. Eu tenho certeza que se tivesse feito do meu jeito, ia ser uma bagunça muito maior e a minha realidade presente ia ser terrível. Então cheguei à conclusão que eu confio mais em Deus guiando a minha vida do que em mim mesmo. E aí veio a triste descoberta de que a máquina do tempo não serve para nada. Outro dia ouvi um sujeito na mídia social perguntando: se você pudesse voltar ao passado e falar uma frase para o seu eu mais jovem, o que você diria a ele? Eu fiquei pensando e cheguei à conclusão que eu preferia não falar nada. Como assim? Você não quer corrigir nada? Não, não quero. Deus guiou minha vida e me guia cada dia. Ele usou todos os meus erros para me ensinar lições muito preciosas. Permitiu que eu passasse tristezas, decepções, arrependimento, fracasso,
Tudo isso ele usou para me fortalecer, me moldar e me trazer para mais perto dele. Então, por que eu ia querer estragar tudo que Deus fez cuidadosamente na minha vida? Dá para entender como viajar no tempo para mudar o passado é um ato de rebeldia contra Deus? Imagina se fosse possível. Ó Deus, eu não gostei de algumas coisas que o Senhor permitiu na minha vida. Aqueles erros que eu cometi foram muito humilhantes. Vou voltar lá no passado e corrigir tudo. E o que você ia falar para Deus quando voltasse? Viu, Senhor? Ficou muito melhor assim. Eu sabia que do meu jeito ia ser muito melhor do que do seu. Dá para entender agora? Percebeu sua arrogância com Deus? Você nunca vai conseguir conduzir sua vida melhor sem Ele. Pode tentar, mas vai dar errado. Ele já me deixou fazer isso algumas vezes e não foi nada bom. Eu aprendi rapidinho que Ele sabe muito mais do que eu. É claro que eu continuo gostando dos filmes de ficção e de viagem no tempo, mas eles são apenas uma ficção. Uma ficção boba e muito longe da realidade. E a máquina do tempo é apenas um brinquedo para quem não conhece Deus. E se você quer saber sobre o futuro, leia a Bíblia. Quer corrigir seus erros? Entregue todos eles a Deus e confie no que Ele fizer. Ele sabe o que quer te ensinar com seus erros. Não tem nada nesse mundo que pode superar o Criador dos céus e da terra. Caminhe bem pertinho dele e você vai descobrir que está no lugar certo e no tempo certo. Jesus é mais impressionante do que você imagina. Convide ele para morar dentro do seu coração e peça para o Espírito Santo preencher todo o seu ser. Você vai ficar surpreso. Vai ser uma viagem muito melhor que a ficção. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.